Mais uma entrevista aqui no nosso canal Patrícia Góes com você. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito leve, pelo menos eu considero muito leve, porque nós vamos falar de algo, de uma pessoa que soube transformar a vida a partir de um questionamento interno, de olhar para as coisas, para a profissão, para as pessoas e tentar um algo a mais, sair um pouquinho da caixinha, como ela mesma diz. E eu vou apresentar a vocês, é a Líbia Lima, que está aqui ao meu lado, tão linda você, parabéns, você é muito bonita, muito simpática. Bom, você é psicopedagoga, mora aqui em Ji-Paraná e faz um trabalho maravilhoso e a gente precisa explicar para quem está assistindo ao canal por que te entrevistar, por que a sua história é inspiradora. Gente, fica com a gente que você vai gostar do que você vai escutar. Bom, você é uma eterna questionadora da vida, no lado positivo, é claro, sempre olhando como você pode fazer o algo a mais. Explica pra gente, né? Você foi professora por muito tempo e tem vários projetos na área da educação e hoje você tem um espaço aqui em Ji-Paraná. Pode falar um pouquinho do espaço rapidamente, por favor? Sim, hoje eu primeiro quero agradecer, que é uma honra para mim estar aqui com você e agradeço muito, porque é uma oportunidade de estar com pessoas leves e que levam essa leveza adiante. O espaço eu criei exatamente para colocar em prática algumas ideias que eu tinha e que eu não encontrava um lugar onde eu pudesse desenvolvê-las sem alguns inibidores, né? Então eu pensei, quando eu tiver o meu espaço, eu vou colocar em prática todas as ideias que eu tenho dentro de uma filosofia de vida e de trabalho que eu acredito. Então foi assim que eu criei o espaço Smart Way. Que bacana. E eu estou encantada com o seu espaço, parabéns. Bom, então vamos começar do começo. Por que você se apaixonou pela pedagogia? Por que você mergulhou nesse mundo? Como que foi? Pois é, né? Normalmente a gente vê as pessoas colocarem como se a pedagogia fosse uma escolha, não uma escolha, mas uma falta de opção. Não é bem assim. Existem muitos profissionais da educação que escolheram, assim como eu escolhi. Porque a gente lida com tantas subjetividades que nos tornam melhores, né? E eu, assim, ainda criança, o meu pai é a minha maior referência, embora ele fosse um evangelista, para mim ele foi o maior pedagogo que eu conheci. E a partir dos ensinamentos dele eu comecei a questionar a própria educação que eu recebia, a época dos questionários, que eu tinha que responder tudo ipsis literis, né? Tinha que ser exatamente igual. Isso já te incomodava? Me incomodava, porque eu aprendia a história, mas eu não podia contar a história do jeito que eu aprendia. Eu tinha que responder, reproduzir o que o professor queria. Então, vendo isso, aos poucos eu fui vendo que tipo de professor, até vou citar o professor Orsi, que foi uma pessoa que fez uma diferença na minha vida quando eu era menina ainda, foi quem me mostrou que o magistério podia ser diferente. E aí foi quando eu escolhi. Cresci pensando em ser professora e assim me fiz professora e trabalhei a minha vida toda, meio marginal, porque eu fazia tudo diferente. Gostei dessa expressão. A gente sai um pouco do caminho, parece que é a pessoa que está errada, né? Mas ela só está buscando o quê? Fazer diferente o que pode ser feito com muito mais qualidade. E dentro da educação, Patrícia, se a gente não ensinar algo que tenha significado para o aprendiz, ele não aprende. Então, quando eu falo que eu fui professora marginal a minha vida toda, porque eu sempre andei à margem da educação da forma como ela é colocada. A tradicional. Exatamente. Sempre busquei, com muita responsabilidade, levar os meus alunos primeiro a pensar. E aí, não é à toa que eu comecei a dar aula de filosofia muito cedo, porque o pensar é fundamental, o perguntar vale mais do que o responder, né? Verdade. Então, foi assim que eu me fiz professora e assim fui muito feliz. Todo o meu período laboral foi no magistério, desde a creche até a universidade para a terceira idade, que foi divisor de águas para mim também. Um desses projetos tantos que eu fiz assim, de forma diferente, porque eu acreditava. Eu ia te perguntar isso, né? Quais são os principais projetos ao longo da sua trajetória? E um que eu imagino que pode ser quem esteja assistindo, que mora em Ji-Paraná ou em outro lugar, mas que morava em Ji-Paraná na época, que é o projeto Menino Maluquinho. Sala do Menino Maluquinho. A Sala do Menino Maluquinho, lá na Biblioteca Municipal em Ji-Paraná, interior de Rondônia.
E como que foi isso, assim? Porque pelo que eu entendi, você me mostrou algumas fotos, foi um divisor de águas em Paraná. Nós conseguimos alcançar o estado inteiro naquela época, porque eu lutei muito para conseguir esse espaço. A gente paga um preço para ser um professor que acredita muito no que faz. E eu lutei muito para conseguir que me permitissem, uma professora, trabalhar na biblioteca. Mas eu tive essa ideia quando eu vi os livros infantis todos colocados com lombadas. Imagina esses livros aqui, por exemplo, colocados com lombadas. A criança não vê. Lombadas que você fala? Colocados em pezinho. Em pezinho, assim, bonitinho, como ainda... como os livros grandes, né? Então, o livro infantil, ele tem que ficar exposto à capa, para a criança ver. Para a criança ver e se interessar, né? Então, eu sabia que eu podia fazer diferente ali. E fizemos. A gente tinha uma média de frequência, foram 9 anos, 8 ou 9 anos, enquanto eu estive na Sala do Menino Maluquinho. À época, Marlene Degusti era a bibliotecária responsável, uma pessoa assim, muito mente aberta também. E daí a gente promovia a Hora do Conto, oficina de teatro. Nossa, que delícia! Nós tínhamos várias atividades envolvendo crianças de todas as faixas etárias e de toda a classe social. E era muito interessante que a maioria vinha das periferias. Então eu tinha, naquela época, década de 90, eu tinha estacionamento de carrinho de picolé, estacionamento de caixa de engraxate. Que incrível, porque muitas crianças trabalhavam, né? Trabalhavam. Então, o que eles não tinham na escola, que a biblioteca era um ambiente onde eram colocados de castigo os meninos indisciplinados. Então, na biblioteca pública, eles chegavam e se sentiam acolhidos de fato. Entendi. A frequência diária era de 180, na média de 180 crianças dia. E o que é mais incrível é que tínhamos grupo de teatro, criamos um trio de palhaços que começaram a ganhar a vida animando festas infantis, festas nas escolas. E assim, muito, muito lindo ver ainda, né, porque a gente sabe que a gente passa pela vida das pessoas e deixa alguma marca. E dificilmente a gente pode ver o resultado disso. Sim. Mas na Sala do Maluquinho a gente viu muito resultado disso, porque a maioria deles escolheram a educação. Entendi. E olha assim, só. É muito interessante ver um garoto que chegava virando pirueta na sala, sendo diretor de escola hoje. Gente, que incrível! Exatamente. É muito interessante que meninas que iam, assim, porque não tinham outra coisa para fazer mesmo, elas iam para a biblioteca, e hoje tem um trabalho em Mato Grosso, um projeto semelhante. Então, os frutos foram muito doces, ainda estão sendo, né? O que você sente, assim, agora, tendo a oportunidade de falar numa entrevista, vendo esse resultado ainda na sua memória? Eu sinto saudade, meninos. A gente podia se reunir uma hora dessas para a gente matar a saudade, é isso que eu sinto. Isso foi no começo da década de 90, na década de 90. Então, esse foi um projeto que foi um marco na minha vida. Eu tive 3 projetos muito marcantes, assim, profissionalmente falando. Um segundo projeto, que daí já foi na rede privada, na verdade, né, que foi na UBRA, Universidade para a Terceira Idade, que foi um projeto que é aquela coisa, quando você se envolve afetiva e emocionalmente com as questões profissionais, dentro de um certo limite, lógico, como a gente cresce e como a gente promove o crescimento. Eu havia perdido os meus pais. Olha. Eu sempre tenho que ter alguma mola propulsora para as minhas práticas, né? E aí, trabalhar com a terceira idade passou a ser um desejo. Eu sei que inconscientemente eu buscava resgatar os meus pais, né? Mas aí quando eu fui convidada para ir à UBRA, exatamente porque alguém soube da minha ideia de montar o projeto. Foi muito difícil, mas foi assim, esses foram 9 anos incríveis. Bastante tempo. Bastante tempo. E muita gente, desde a senhorinha que era pescadora, que alimentava os netos com seu trabalho, até os pais das pessoas que eram da sociedade, assim, destaque da sociedade. Nossa, então... Todas no mesmo grupo, de 63 idosos, que assim, foi maravilhoso. Para mim, mudou a minha vida, porque eu aprendi a envelhecer a partir das vivências deles. Olha. Então é muito, muito gratificante quando você pode trabalhar e trazer para si isso. E o terceiro projeto, já falando aí dentro de uma escola mesmo, né, porque até agora não falei de escola, na Escola Jovem Vilela. Sim, na escola pública.
escola pública grande, e foi a escola que eu desenvolvi o projeto Passando a Escola Limpo. O que é isso? A escola Fiquei novinha, curiosa. a escola novinha, eu quando fui trabalhar lá, eu fui como professora de filosofia, depois acabei sendo orientadora da escola. E eu vi a escola tão nova, eu sou bem assim ecologicamente correta, sabe? E eu vi a escola depredada, carteiras rabiscadas. E aí um dia numa conversa com os alunos, eu dava aula de filosofia e a gente problematizando por que as pessoas maltratavam tanto o patrimônio público. E aí eu falei, a gente podia passar a limpo, né, gente? Porque a gente passa a limpo um texto porque ele está feio, e essas carteiras a gente passasse a limpo. Então foi assim que surgiu. A diretora resistiu um pouco, mas depois ela concordou. Como era o projeto? Uma gincana que durava 1 ano. Eles entravam com um número de pontos altos, então eles tinham que manter aqueles pontos. E ali dentro do projeto a gente desenvolvia além não era ganhar, era manter Era manter e ganhar em atividades extras. Que legal. Né? Porque é uma gincana de muita duração. Então tinha mutirão de limpeza, nós fizemos o recreio na praça, que dentro da Escola Jovem Vilela tem uma pracinha. O recreio na praça era o momento em que cada turma, cada turma representava uma equipe. Eles faziam uma apresentação cultural mesmo, sabe? Não era pegar a música do momento, era uma apresentação cultural onde chegou um momento que tocava o sinal para o recreio e todos iam para o auditório, porque tinha apresentação cultural. Nossa, então era um movimento delicioso. Era um movimento incrível. Inclusive, alunos se mobilizaram no bairro para conscientizar para o lixo reciclável. Uma das tarefas era reciclar lixo. Os bancos da Escola Jovem Vilela foram colocados, os bancos externos, através de uma tarefa dessa gincana que nós fizemos. Eles venderam o lixo reciclável e fizemos os bancos externos. Nossa, já amei. São 3 projetos assim incríveis que fizeram a diferença, então, na vida de quem participou, inclusive a sua. Principalmente, eu diria. E aí, assim, nosso tempo é curto, já quero ir para um momento também muito importante na sua vida, que acabou sendo importante na vida profissional, mas porque você é aposentada, então, como professora, sim. começou a trabalhar na orientação de uma escola particular, não é isso? Sim, exatamente. E aí, de repente, aconteceu algo na sua vida que a fez pensar em trabalhar no seu próprio espaço. Exatamente. O que aconteceu? Esse algo foi... Eu sempre digo que tem marcos bem decisivos na minha vida. E esse talvez foi o mais importante, porque envolve o maior amor que eu tenho também, que é a minha neta, né? Eu sempre gostei de estudar. Então, assim, eu fiz pós-graduação em psicopedagogia, neuro, então tudo que envolvia psicopedagogia eu fiz. Mas eu não atuava. Até quando nasceu a minha neta e aos 3 anos ela foi diagnosticada autista. Então, assim, a minha filha teve que sair, ficou 3 anos fora para fazer os acompanhamentos. Eu comecei a me questionar, e as pessoas que não podem sair? E as pessoas que não têm condições de promover um tratamento para o filho? E que é um luto que a gente sente, a família inteira fica enlutada. A gente pode permanecer enlutado ou a gente pode usar aquilo como uma propulsão para a gente tomar atitudes. E foi isso que eu acabei fazendo. Hoje eu trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem, tenho atendido crianças autistas, mas assim, quando eu resolvi criar um espaço de atendimento, eu não visava apenas a criança, eu visava a família, aquela família que sentia o que eu já havia sentido também. E eu queria que ela tivesse o acolhimento que, de certo modo, a gente pôde dar à minha filha. Então foi assim que surgiu o espaço Smart Way. Comecei atendendo na clínica da criança, no consultório do meu esposo, mas depois eu criei o espaço porque é um espaço que acolhe. Eu fiz questão de manter a aparência de casa, né, com espaços onde a família, aliás, vem família inteira que vem de fora e se sentem muito, uma delas até disse outro dia, parece casa de vó. Eu falei, de certo modo, não é. Então, assim, foi assim que surgiu o espaço. Né? De fato, eu me senti muito acolhida nesse ambiente aqui. É o que a gente busca, que aqui seja um espaço de acolhimento, porque quem busca um atendimento para o filho, primeiro, está buscando um cuidado com o que tem de mais precioso. Sim. E não é uma escolha, é uma necessidade. Então você já encontra pessoas fragilizadas. Então como que você vai
receber uma pessoa que já está fragilizada. Você tem que lidar com o mais delicado dos sentimentos, sabe? Então, isso é o que nós nos propusemos a fazer. E assim, eu te digo, eu sou muito feliz fazendo isso, porque os ganhos para as crianças que eu atendo, para as famílias, eu sei que existem. Mas os meus ganhos, eles são muito maiores. Incríveis. E esse inconformismo, né, da gente não aceitar como que a cultura nos vai moldando os nossos pensamentos, atitudes, as nossas crenças também, Sim. claro. E isso tudo fez você viver uma vida com sentido, né? Inclusive tem aí no canal, aqui no canal Patrícia Góes, um vídeo que fala sobre o propósito de vida. A gente entrevistou a Teresângela, né, que ela deu uma guinada na vida dela também em busca do propósito de vida. E eu vejo isso em você, né? Tá buscando esse propósito. Afinal de contas, gente, o que a gente veio fazer aqui? Exatamente. A vida é muito incrível para ser uma coisa que você passa. Aliás, a minha neta, quando eu vi na ultrassonografia, foi a primeira vez que eu vi uma ultrassom sendo feita, ela me deu ali o sentido de eternidade, que até então eu buscava em outras questões, mas ali foi o sentido de eternidade, ou seja, ali tem uma continuação minha. E foi ela que motivou, eu fico emocionada a falar, porque foi ela que motivou a criação desse espaço. Aliás, a logomarca foi criada por ela. Ela desenhou ela o papel? Ela que desenhou, e tem todo um significado que ela conta. Por que ela criou? E tem tudo a ver com o autismo. Então, assim, ter uma criança autista na família é muito difícil. Hoje ela está com quantos anos? Desculpa. 10 anos. Ela é uma autista leve, com altas habilidades, e já é um desafio. Agora, as famílias que não têm uma rede de apoio, as famílias que têm que lidar com diagnósticos sem recursos e com um autista severo, é terrível. Então, felizmente que em Ji-Paraná tem um trabalho, né, isso que eu ia público, citar. que eu fui conhecer quando a minha neta teve diagnóstico, eu fui conhecer porque mexeu comigo, eu falei, eu vou saber o que é isso, né? Porque eu não sabia nada. E então, esse foi realmente um motivador para mim, para que, e futuramente, quando passar a pandemia, nós vamos ter um espaço de roda de conversa para mães. Mãe falando com mãe. Porque eu via muito isso acontecer em Santa Catarina com a minha filha. A rede de amigos dela eram basicamente pais de autistas. Entendi. E como era importante a troca entre eles. Então eu aprendi muito lá e quero que isso venha para cá. Entendi. Sabe? Não só com crianças autistas, mas crianças com qualquer deficiência, qualquer dificuldade, né? Qualquer transtorno, que é mais comum falar assim para as pessoas entenderem melhor. Mas qualquer criança com algum perfil diferente, a família precisa desse acolhimento e o espaço de troca é muito importante. Ai, que conversa deliciosa. Pelo que eu percebo, você vai continuar sendo marginal por muito tempo. Oh, espero. Sempre buscando esse sentido, né? Andar à margem do que se coloca, né? Isso, e fazer sentido na vida do outro, fazer sentido para si, não vai parar nunca. Eu espero que não, sabe? Eu espero que não, eu espero que... Tanto é que o nosso espaço foi aberto dentro da pandemia. Isso me chamou a atenção. Foi assim uma maneira também de mostrar que não é um vírus que vai parar a gente. Apesar desse vírus ser violento, poderoso, mas assim, eu adiei 3 vezes, de março até junho, mas eu falei, não, agora vai. Inclusive esse canal Patrícia Góes foi criado no meio da pandemia. Olha também. Só. Desafiador. A gente vai descobrindo outras coisas, né? A gente tem que, infelizmente, a gente não pode imaginar que o vírus, ele veio para matar. Mas a partir disso a gente vai paralisar, né? Não dá. Então, esperar? Não. Não dá. Então a gente tem que continuar, né? Ser uma leveza na vida de quem está com a vida pesada, Isso né? mesmo. Pessoas desempregadas, sem sentido. Então, olhando para você, a gente viu que existem vários desafios que não freou, te motivou. Exatamente. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista, o que você falaria então para quem está assistindo agora esse canal, que está aí, às vezes, querendo colocar algum projeto em prática, ou, sei lá, com aquela ânsia, com aquele desejo que não entende às vezes o que você poderia passar de mensagem? A primeira coisa é acreditar. Acreditar, olhar para dentro de si e ver o quanto isso importa.
E eu não consigo ver, olhar para nenhuma situação se não for de forma empática, né? Então, eu acho que a empatia é fundamental. O que é que eu posso fazer de diferente para alguém que está assim, às vezes não tão leve para se aproximar, né? Mas assim, eu acho que acreditar muito no que a gente tem de propósito e ser fiel a si mesmo. Eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente fica à vontade com o que a gente faz bem feito, né? Eu vejo hoje as crianças que os pais nos procuram porque não tem alternativa de convívio e as crianças desenvolvendo comportamentos às vezes não muito adequados. Eu posso fazer alguma diferença? Se eu posso, eu acolho. Se não, eu acolho a família, mas assim, dando um direcionamento. Então, é o respeito ao próximo, é o ponto máximo para qualquer projeto que se propõe a fazer envolvendo pessoas, né? Então, eu sempre busco acreditar e tomar como força aquilo que aparentemente me fragiliza. Então, dá o tempo de sofrer um pouquinho e depois a gente transforma isso, que aí vem uma força fenomenal. Nossa, e a gente faz. Chega a arrepiar aqui agora. Se a gente tem dificuldade, a gente tem, né? Eu aposto que você tem, eu tenho as minhas. Inclusive, ter esse canal é um desafio para mim. Não é fácil, mas a vontade de mostrar pessoas como você, obrigada. Nossa, está aqui fervilhando. Então, de fato, a gente tem que acreditar em nós, acreditar que é possível ter um mundo mais leve, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente tem, é possível sim, na minha realidade, de alguma maneira colaborar para o mundo ficar um pouquinho melhor, né? Se cada um faz isso, muito melhor, é um né? poder, né? Alguém me perguntava, a gente conversava sobre o amor é capaz de curar o mundo? Com certeza. O problema é que o amor está no coração individual de cada um, né? E aí, se cada um fizer algo, o mundo pode sim ser transformado, né? Não depende do outro. Eu gosto muito da imagem da alquimia, né? Aquela coisa que transforma. E a minha vida sempre foi assim, com muita alquimia. Eu sempre busquei. Meu pai, que sempre foi muito importante na minha vida, lógico, ele falava que eu transformava atalhos em estradas principais. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que é esse o processo de transformação. Pega algo que é penoso no momento, elabora esse algo e usa como alavanca para uma coisa melhor. Entendi. A gente reconfigura tudo. Isso, ressignifica tudo. Exatamente. E aí, você que está nos assistindo, o que é que você tem aí de dificuldade, que você quer dar um novo sentido? Vamos firmes, né? Cada um com o seu propósito. Muito obrigada, me senti muito acolhida, adorei ouvir um pouquinho da sua história. Parabéns, continue, né, com esse projeto, com essa ânsia, com esse desejo, né? Esse questionamento dentro de você, tá bom? Gratidão. Eu que agradeço muito, foi uma honra. Eu espero realmente contribuir de alguma forma para levar um pouquinho de leveza para alguém que de repente esteja num momento meio nublado, assim, abrir um pouquinho a cortina. Pelo menos um pouquinho, né? Uma luz que entra já pode fazer toda a diferença. Obrigada por nos acompanhar. Continue com o nosso canal. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Compartilha. Gente, notícias boas precisam ser compartilhadas. Ainda mais esta, tão maravilhosa, que eu adorei escutar e te contar, tá bom? Conta aí nos comentários o que você achou dessa entrevista, tá bom? Até mais. Beijo!